pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal. Antes de mergulharmos em um dos temas mais delicados e urgentes do momento, eu preciso da sua atenção total. Este vídeo não é apenas mais um conteúdo, é um convite à reflexão profunda, ao debate respeitoso e à busca por respostas em um cenário complexo e doloroso. Se você busca entender os fatos por trás de uma tragédia que chocou os Estados Unidos e gerou uma onda de manifestações, você está no lugar certo. Mas para que esta análise chegue a mais pessoas e para que possamos construir uma comunidade de pensamento crítico, eu preciso do seu apoio agora. Por favor, se você valoriza a informação imparcial e o debate construtivo, deixe seu like neste vídeo imediatamente. Seu like é o combustível que impulsiona este conteúdo. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, clique no botão de inscrever-se agora mesmo. Não perca nenhuma de nossas análises aprofundadas. E para garantir que você seja o primeiro a receber nossos vídeos, ative o sino de notificações. É crucial que você não perca nenhum detalhe. Mas o mais importante, este vídeo é sobre um tema que exige a sua voz. Eu quero saber a sua opinião, as suas perguntas, as suas reflexões. Por isso, deixe seu comentário abaixo. Compartilhe suas perspectivas, suas dúvidas, seus argumentos. O debate nos comentários é fundamental para enriquecer esta discussão. E se você conhece alguém que precisa entender este assunto, compartilhe este vídeo agora. Mande para seus amigos, familiares, grupos. A informação precisa circular. Este é um chamado à ação. Sua participação é vital. Não subestime o poder do seu like, da sua inscrição, do seu comentário e do seu compartilhamento. Juntos podemos fazer a diferença. Agora vamos mergulhar nos fatos. O que aconteceu com Renee Nicole Goode? Em 8 de janeiro de 2026, uma quarta-feira, a cidade de Minneapolis, Minnesota, nos Estados Unidos, tornou-se palco de um evento trágico que rapidamente ganhou as manchetes nacionais e internacionais. Naquela manhã, Renee Nicole Goode, uma cidadã americana de 37 anos, mãe de 3 filhos, foi morta a tiros por um agente do Immigration and Customs Enforcement, mais conhecido como ICE. A morte de Renee não foi um incidente isolado, mas sim um catalisador para uma série de manifestações e um intenso debate sobre o uso da força por parte das agências federais, a política de imigração do governo e os direitos civis nos Estados Unidos. A notícia da morte de Renee Nicole Goode se espalhou rapidamente, alimentada por relatos de testemunhas oculares e vídeos amadores que começaram a circular nas redes sociais. Esses vídeos, muitas vezes gravados por moradores locais, ofereciam uma perspectiva diferente da versão inicial apresentada pelas autoridades, gerando imediatamente um clima de desconfiança e indignação. A controvérsia em torno do incidente foi amplificada pelo fato de que Renee não era uma imigrante ilegal, mas sim uma cidadã americana, o que levantou questões sobre a natureza e o alcance das operações do ICE em comunidades americanas. A tragédia ocorreu em meio a uma operação de imigração do ICE em Minneapolis, uma cidade que já havia sido palco de tensões significativas relacionadas a questões raciais e policiais. A presença massiva de agentes federais em uma comunidade, com o objetivo declarado de combater a imigração ilegal, já era um ponto de atrito. A morte de uma cidadã americana durante uma dessas operações adicionou uma camada de complexidade e urgência ao debate público. A questão central que emergiu foi como uma operação destinada a lidar com questões de imigração resultou na morte de uma cidadã e quais são as implicações desse evento para a justiça e os direitos civis no país. A morte de Renee Nicole Goode rapidamente se tornou um símbolo. Para muitos, representava o ápice de uma política de imigração agressiva e desumanizadora, que em sua busca por controle de fronteiras estaria atropelando direitos fundamentais e colocando vidas em risco, inclusive as de cidadãos americanos. Para outros, o incidente era um lembrete da perigosa realidade enfrentada pelos agentes da lei, que frequentemente se veem em situações de alto risco e precisam tomar decisões em frações de segundo para garantir sua própria segurança e a de terceiros. A polarização em torno do caso era evidente desde o primeiro momento,
e a busca por uma compreensão imparcial dos fatos tornou-se um desafio. Este vídeo se propõe a desvendar as camadas dessa complexa narrativa, apresentando os fatos, as diferentes versões dos acontecimentos e os argumentos de todas as partes envolvidas. Nosso objetivo não é ditar uma verdade, mas sim fornecer as ferramentas para que você, espectador, possa formar sua própria opinião informada. A morte de Renee Nicole Goode é um ponto de inflexão que exige nossa atenção e nossa capacidade de análise crítica. Quem era Renee Nicole Goode? Renee Nicole Goode não era apenas um nome nas manchetes. Ela era uma pessoa com uma vida, uma história e um legado. Nascida há 37 anos, Renee era uma cidadã americana, mãe dedicada de 3 filhos, cuja vida foi abruptamente interrompida em um incidente com o ICE. Sua identidade como cidadã americana é um ponto crucial na narrativa, pois desafia a percepção de que as operações do ICE se restringem apenas a indivíduos sem status legal no país. Além de seu papel como mãe, Renee era conhecida em sua comunidade por suas paixões e talentos. Ela era uma poetisa e escritora premiada, cuja obra frequentemente explorava temas de justiça social, direitos humanos e a experiência da vida em comunidades marginalizadas. Seus amigos e colegas a descrevem como uma voz poderosa e sensível, alguém que usava a arte para expressar verdades e inspirar mudanças. Sua morte, portanto, não foi apenas a perda de uma vida, mas também a perda de uma voz artística e ativista. Renee também atuava como observadora legal, um papel que a colocava diretamente em contato com as operações de agências de aplicação da lei. Observadores legais são indivíduos que monitoram as ações da polícia e de outras agências para garantir que os direitos civis sejam respeitados e que a força seja usada de forma apropriada. Essa função de Renee levanta questões importantes sobre sua presença no local do incidente e se sua atividade como observadora legal pode ter influenciado os eventos que levaram à sua morte. Para muitos, sua atuação como observadora legal reforça a ideia de que ela estava engajada na defesa de direitos e não em atividades criminosas. Aqueles que a conheciam a descrevem como uma mulher dedicada, amorosa e pacífica. Seus vizinhos a consideravam uma boa vizinha, respeitada na comunidade. A imagem que emerge dos relatos de amigos e familiares é a de uma pessoa que se importava profundamente com sua comunidade e com as questões de justiça. Essa descrição contrasta fortemente com a narrativa de um indivíduo que tentaria atropelar um agente federal, o que adiciona uma camada de complexidade e contradição às versões dos acontecimentos. A morte de Renee Nicole Goode, uma poetisa, mãe e observadora legal, levanta uma série de perguntas sobre a natureza das operações do ICE e o impacto dessas operações em cidadãos americanos. Sua história pessoal se tornou um ponto focal no debate sobre a responsabilidade das agências governamentais e a proteção dos direitos civis em um país que se orgulha de suas liberdades. A questão de quem era Renee Nicole Goode é fundamental para entender a profundidade da tragédia e a intensidade das reações que se seguiram. Operação do ICE, em Minneapolis. Para compreender a morte de Renee Nicole Goode, é essencial analisar o contexto em que o incidente ocorreu. Uma operação do ICE em Minneapolis, Minnesota. Minneapolis, uma cidade com uma história complexa de tensões raciais e sociais, já estava sob os holofotes nacionais e internacionais devido a eventos anteriores envolvendo a polícia e a comunidade. A presença do Immigration and Customs Enforcement em tal ambiente, com uma operação de grande escala, já era um fator de alta sensibilidade. A operação do ICE em Minneapolis fazia parte de uma política mais ampla do governo, que intensificou a repressão à imigração ilegal em todo o país. Essa política, caracterizada por uma abordagem agressiva, visava aumentar as deportações e deter um número maior de indivíduos sem status legal. Centenas de agentes do ICE foram enviados para Minneapolis, realizando abordagens em ruas, casas e veículos, o que gerou um clima de medo e apreensão em muitas comunidades, especialmente entre as populações imigrantes e minoritárias. A estratégia do ICE sob essa política
envolvia operações de varredura, onde agentes buscavam ativamente indivíduos que tivessem ordens de deportação ou que fossem considerados alvos prioritários. No entanto, a natureza dessas operações frequentemente resultava em abordagens a pessoas que não eram os alvos iniciais, ou que, como no caso de Rennie Nicole Goode, eram cidadãos americanos. Essa amplitude das operações levantava preocupações sobre a discriminação racial e o perfilamento, onde indivíduos eram abordados com base em sua aparência ou localização, e não em informações concretas sobre seu status imigratório. O aumento da presença e da agressividade do ICE em comunidades americanas gerou um debate acalorado sobre os limites da autoridade federal e a proteção dos direitos civis. Críticos argumentavam que as operações do ICE estavam criando um ambiente de terror, desintegrando famílias e minando a confiança entre as comunidades e as agências de aplicação da lei. Eles apontavam para o fato de que, ao focar em deportações em massa, o governo estaria desviando recursos de ameaças mais sérias e, ao mesmo tempo, violando princípios de justiça e humanidade. Por outro lado, defensores da política do ICE argumentavam que essas operações eram essenciais para manter a segurança nacional e fazer cumprir as leis de imigração do país. Eles enfatizavam a importância de controlar as fronteiras e de garantir que apenas indivíduos com status legal pudessem residir nos Estados Unidos. Para eles, as ações do ICE eram uma resposta necessária a um problema crescente de imigração ilegal, e a agressividade das operações era justificada pela necessidade de deter indivíduos que, em muitos casos, haviam violado as leis do país. A morte de Rennie Nicole Goode, uma cidadã americana, em meio a essa operação do ICE, trouxe à tona todas essas tensões e debates. O incidente forçou uma reavaliação da forma como as operações do ICE são conduzidas e do impacto que elas têm não apenas sobre os imigrantes, mas sobre toda a comunidade americana. A questão central que emerge é se a busca por segurança e controle de fronteiras justifica o nível de agressividade e o risco de vidas que essas operações parecem implicar. Versão oficial do ICE. A versão oficial dos acontecimentos apresentada pelo Immigration and Customs Enforcement, ICE, oferece uma narrativa que justifica as ações do agente envolvido na morte de Rennie Nicole Goode. Segundo o comunicado inicial do ICE, o incidente ocorreu durante uma operação de imigração de rotina em Minneapolis, Minnesota, que visava deter indivíduos com ordens de deportação pendentes. De acordo com o ICE, o agente envolvido estava em campo realizando suas funções quando se deparou com Rennie Nicole Goode em seu veículo. A versão oficial afirma que o agente se aproximou do carro de Rennie e solicitou que ela saísse do veículo. Neste ponto, a narrativa do ICE descreve que Rennie, em vez de cooperar, tentou fugir do local. A agência alega que Rennie tentou manobrar seu carro de forma perigosa, com a intenção de atropelar o agente ou colocá-lo em risco iminente. Diante do que o ICE descreve como uma ameaça direta à vida do agente, ele teria reagido em legítima defesa. A versão oficial sustenta que o agente, temendo por sua segurança e pela segurança de terceiros, efetuou disparos contra o veículo de Rennie Nicole Goode. Os disparos resultaram na morte imediata de Rennie no local do incidente. O ICE enfatizou que seus agentes são treinados para usar a força letal apenas como último recurso, quando confrontados com uma ameaça grave e iminente à vida. O comunicado do ICE também destacou que o agente envolvido no incidente foi afastado de suas funções e que uma investigação interna foi imediatamente iniciada, em conformidade com os protocolos da agência. O ICE afirmou que cooperaria plenamente com qualquer investigação externa, conduzida pelas autoridades locais ou federais. A agência reiterou seu compromisso com a segurança pública e com a aplicação das leis de imigração, defendendo a necessidade de suas operações para manter a ordem e a segurança nacional. Para os defensores da política do ICE, essa versão dos fatos é consistente com a realidade perigosa que os agentes enfrentam diariamente. Eles argumentam que os agentes são frequentemente confrontados com indivíduos que resistem à prisão ou tentam fugir,
colocando em risco a vida dos oficiais e do público. A decisão de usar força letal nesse contexto é vista como uma medida extrema, mas necessária, para neutralizar uma ameaça e garantir a segurança do agente. A versão oficial do ICE, portanto, busca enquadrar o incidente como uma tragédia lamentável, mas inevitável, resultante da conduta da própria vítima. A agência também pode ter apontado para o histórico de operações bem-sucedidas e a importância de suas ações na prevenção de crimes e na manutenção da integridade do sistema de imigração. A narrativa do ICE, em essência, busca proteger a reputação da agência e a legitimidade de suas operações, ao mesmo tempo em que oferece uma explicação para a morte de Renee Nicole Goode, que a coloca dentro dos parâmetros de uma ação justificada em legítima defesa. Versão de testemunhas. A versão dos acontecimentos apresentada por testemunhas oculares e por aqueles que estavam próximos ao local do incidente difere significativamente da narrativa oficial do ICE, lançando dúvidas sobre a justificativa do uso da força letal contra Renee Nicole Goode. Esses relatos, muitos dos quais foram capturados em vídeos amadores e rapidamente compartilhados nas redes sociais, pintam um quadro de um incidente que pode ter sido um abuso de poder e não uma legítima defesa. De acordo com várias testemunhas, Renee Nicole Goode estava em seu carro que estava estacionado ou em movimento lento quando foi abordada pelos agentes do ICE. Diferente da versão do ICE, que sugere uma tentativa de atropelamento, as testemunhas afirmam que Renee parecia assustada e confusa com a presença repentina e agressiva dos agentes. Alguns relatos indicam que o carro de Renee estava cercado por veículos do ICE, o que limitaria severamente sua capacidade de fuga ou de manobrar de forma perigosa. Testemunhas descreveram que Renee, em vez de tentar atropelar um agente, parecia estar tentando se afastar da situação de cerco. O movimento de seu carro, segundo esses relatos, não era uma tentativa deliberada de atacar, mas sim uma reação de pânico ou uma tentativa de escapar de uma situação que ela percebia como ameaçadora. Vários relatos mencionam que os agentes do ICE agiram de forma agressiva desde o início da abordagem, sem dar tempo para Renee compreender a situação ou cooperar. Um dos pontos mais controversos levantados pelas testemunhas é a alegação de que o agente efetuou disparos sem aviso prévio, ou sem que houvesse uma ameaça clara e iminente que justificasse o uso de força letal. Vídeos amadores que circularam nas redes sociais, embora muitas vezes tremidos e de baixa qualidade, parecem mostrar o momento dos disparos, e alguns espectadores interpretaram as imagens como inconsistentes com a versão de legítima defesa. Eles argumentam que o carro de Renee não parecia estar em uma trajetória que ameaçasse diretamente a vida do agente no momento dos tiros. Além disso, a identidade de Renee Nicole Goode, como cidadã americana e observadora legal, é um fator que as testemunhas e os manifestantes destacam. Eles questionam por que uma cidadã americana, que não era o alvo de uma operação de imigração, foi abordada de forma tão agressiva e por que a força letal foi usada contra ela. Para muitos, a morte de Renee é um exemplo de como as operações do ICE, em sua agressividade, podem levar a tragédias desnecessárias e violar os direitos de cidadãos inocentes. A versão das testemunhas, portanto, sugere que a morte de Renee Nicole Goode pode ter sido o resultado de um uso excessivo e injustificado da força por parte do agente do ICE. Esses relatos alimentaram a indignação pública e serviram como um catalisador para as manifestações que se seguiram, com muitos exigindo uma investigação completa e independente, bem como a responsabilização do agente envolvido. A disparidade entre a versão oficial e os relatos das testemunhas é o cerne do debate sobre justiça ou abuso neste caso. No cenário atual de comunicação digital, vídeos e outras evidências visuais desempenham um papel crucial na formação da percepção pública e na investigação de incidentes envolvendo a aplicação da lei. No caso da morte de Renee Nicole Goode, a existência de vídeos amadores gravados por testemunhas oculares tornou-se um elemento central na controvérsia, desafiando a narrativa oficial do ICE e alimentando o debate sobre a justiça do ocorrido. Os vídeos, que rapidamente se tornaram virais nas redes sociais,
Foram gravados por moradores locais que presenciaram a operação do ICE e o incidente fatal. Embora a qualidade das imagens possa variar, eles oferecem uma perspectiva visual dos momentos que antecederam e sucederam os disparos. Em alguns desses vídeos, é possível observar a presença de múltiplos veículos do ICE cercando o carro de Renee Nicole Good. A forma como o cerco foi estabelecido e o movimento do carro de Renee são pontos de intensa análise e interpretação. Para aqueles que questionam a versão do ICE, os vídeos parecem mostrar que o carro de Renee não estava em uma trajetória que representasse uma ameaça iminente à vida do agente. Eles argumentam que o movimento do veículo, embora possa ter sido uma tentativa de se afastar, não configurava uma tentativa deliberada de atropelamento. A interpretação de que Renee estava assustada e tentando escapar de uma situação de cerco agressivo é reforçada por essas imagens, que mostram um cenário de pânico e confusão, e não de agressão intencional por parte da vítima. Além disso, a ausência de áudio claro em muitos desses vídeos dificulta a determinação se houve avisos verbais por parte dos agentes antes dos disparos. Testemunhas afirmam que não ouviram avisos, enquanto o ICE pode alegar que os avisos foram dados, mas não foram capturados pelos microfones dos celulares. Essa lacuna no áudio adiciona mais uma camada de incerteza à reconstrução dos eventos. Por outro lado, defensores da versão do ICE podem argumentar que os vídeos são parciais, incompletos ou que não capturam a totalidade da perspectiva do agente. Eles podem apontar que a visão de um agente no terreno, em uma situação de alto estresse, é diferente da visão de uma câmera de celular distante. A interpretação de um movimento de carro como uma ameaça iminente pode ser subjetiva e depender da posição e do treinamento do agente. Além disso, a qualidade dos vídeos pode ser usada para questionar sua confiabilidade como prova definitiva. Além dos vídeos amadores, outras evidências que estão sendo consideradas na investigação incluem relatórios de balística, para determinar a trajetória dos tiros, o tipo de arma usada e a distância dos disparos, registros de comunicação entre os agentes do ICE durante a operação, depoimentos de testemunhas, incluindo os agentes envolvidos e os civis presentes, dados forenses, do local do incidente, incluindo marcas de pneus, cápsulas de bala e danos ao veículo, imagens de câmeras de segurança, de estabelecimentos próximos, se disponíveis, que possam oferecer ângulos adicionais. A análise dessas evidências é crucial para determinar a verdade dos fatos. A disparidade entre a versão oficial e os relatos das testemunhas, amplificada pelos vídeos, coloca uma pressão significativa sobre os investigadores para conduzir um processo transparente e imparcial. A forma como essas evidências são interpretadas e apresentadas ao público terá um impacto profundo na percepção de justiça ou abuso no caso da morte de Renee Nicole Good. Reações imediatas. A morte de Renee Nicole Good provocou uma onda de reações imediatas e intensas em diversos setores da sociedade americana, desde autoridades locais até a comunidade em geral. A rapidez com que a notícia se espalhou, impulsionada pelas redes sociais e pelos vídeos amadores, garantiu que o incidente se tornasse um ponto focal de indignação e debate em questão de horas. As autoridades locais de Minneapolis foram as primeiras a se manifestar, e suas reações foram notavelmente críticas à versão oficial do ICE e à própria operação da agência. O prefeito de Minneapolis, por exemplo, expressou publicamente suas dúvidas sobre a necessidade do uso de força letal e questionou a justificativa de legítima defesa apresentada pelo ICE. Ele pediu uma investigação completa e transparente, enfatizando a importância de responsabilizar os envolvidos. O governador de Minnesota também se pronunciou, solicitando uma investigação independente e expressando preocupação com a agressividade das operações do ICE em seu estado. Líderes locais, incluindo vereadores e chefes de polícia, ecoaram essas críticas, destacando a falta de coordenação e comunicação entre as agências federais e as autoridades locais. Na comunidade, o choque e a dor foram palpáveis. Amigos e familiares de Renee Nicole Good expressaram seu luto e sua indignação,
descrevendo-a como uma mãe amorosa, uma poetisa talentosa e uma pessoa pacífica. Eles refutaram veementemente a ideia de que Renée tentaria atropelar um agente, pintando um quadro de uma mulher que estava assustada e tentando se proteger. Vigílias e reuniões comunitárias foram organizadas espontaneamente, reunindo centenas de pessoas para homenagear Renée e exigir justiça. A comunidade de poetas e escritores, da qual Renée fazia parte, também se mobilizou, usando sua arte para expressar a dor e a raiva. A mídia, tanto nacional quanto internacional, rapidamente cobriu o incidente, com reportagens detalhadas sobre os fatos, as diferentes versões e as reações. O caso de Renée Nicole Goode se tornou um tópico central em debates televisivos, artigos de opinião e análises jornalísticas, levantando questões sobre o uso da força por agências federais, a política de imigração do governo e os direitos civis. A cobertura midiática, muitas vezes alimentada pelos vídeos amadores, contribuiu para a polarização do debate, com diferentes veículos de comunicação enfatizando aspectos distintos da história. Organizações de direitos civis e grupos de defesa dos imigrantes também reagiram com veemência, condenando a morte de Renée Nicole Goode como um exemplo trágico do que eles descrevem como a brutalidade e a falta de responsabilização do ICE. Eles usaram o incidente para reforçar suas demandas por uma reforma abrangente das políticas de imigração e por uma maior supervisão das agências federais. Essas organizações rapidamente mobilizaram seus membros e apoiadores, preparando o terreno para as manifestações em larga escala que se seguiriam. Em resumo, as reações imediatas à morte de Renée Nicole Goode foram caracterizadas por uma mistura de luto, indignação e um forte apelo por justiça e responsabilização. O incidente não foi visto como um evento isolado, mas sim como um sintoma de problemas mais profundos relacionados à política de imigração e ao uso da força por agências governamentais, o que rapidamente transformou a tragédia pessoal de Renée em um catalisador para um movimento social mais amplo. Manifestações nos Iscilmekyo. A morte de Renée Nicole Goode em Minneapolis não permaneceu um incidente isolado. Ela se tornou a faísca que acendeu uma série de manifestações em diversas cidades dos Estados Unidos, transformando a tragédia pessoal em um movimento nacional de protesto. Essas manifestações refletiram uma profunda insatisfação com as políticas de imigração, o uso da força por agências federais e a percepção de injustiça. Em Minneapolis, a cidade onde Renée foi morta, os protestos começaram quase imediatamente após o incidente. Milhares de manifestantes tomaram as ruas, organizando vigílias em memória de Renée, marchas até os escritórios do ICE e confrontos com a polícia. Os manifestantes carregavam cartazes com frases como "Justiça para Renée", "Fim ao ICE" e "Vidas negras importam", conectando a morte de Renée a um movimento mais amplo por justiça racial e social. Houve relatos de bloqueios de ruas, pichações e, em alguns casos, confrontos mais intensos com as forças de segurança, que responderam com gás lacrimogênio e balas de borracha. A onda de protestos rapidamente se espalhou para outras grandes cidades americanas. Em Nova York, centenas de pessoas se reuniram em frente ao escritório do ICE em Manhattan, exigindo a responsabilização do agente envolvido e uma reforma das políticas de imigração. Manifestações semelhantes ocorreram em Boston, Los Angeles, Chicago, Portland e Seattle, entre outras. Cada cidade viu seus próprios grupos de ativistas e organizações de direitos civis se mobilizarem, unindo-se sob a bandeira da justiça para Renée Nicole Goode e da oposição às políticas do ICE. Um dos incidentes mais notáveis durante as manifestações ocorreu em Portland, Oregon, uma cidade com um histórico de protestos intensos. Lá, agentes do ICE foram novamente acusados de usar força excessiva, resultando em 2 manifestantes feridos por disparos de balas de borracha. Esse incidente em Portland serviu para intensificar ainda mais a tensão e a raiva dos manifestantes, que viram nele uma confirmação de suas alegações de brutalidade e falta de responsabilização por parte da agência federal. As manifestações foram caracterizadas por uma diversidade de participantes, incluindo ativistas de direitos civis,
grupos de defesa dos imigrantes, estudantes, líderes religiosos e cidadãos comuns. Muitos manifestantes expressaram solidariedade com a família de René e com as comunidades imigrantes, que se sentem ameaçadas pelas operações do ICE. A presença de cidadãos americanos, como René, no centro de uma controvérsia envolvendo o ICE, ampliou o alcance do movimento, atraindo a atenção de pessoas que talvez não se sentissem diretamente afetadas pelas questões de imigração. Os protestos não foram apenas uma expressão de raiva e luto, mas também uma plataforma para a articulação de demandas políticas e sociais. Os manifestantes exigiram não apenas a responsabilização individual do agente envolvido, mas também mudanças sistêmicas nas políticas de imigração, a desmilitarização do ICE e uma maior supervisão das agências federais. A morte de René Nicole Goode, portanto, catalisou um movimento que busca redefinir os limites da autoridade governamental e reafirmar a importância dos direitos civis em uma sociedade democrática. Demandas dos manifestantes. As manifestações que eclodiram nos Estados Unidos após a morte de René Nicole Goode não foram apenas expressões de raiva e luto, elas foram impulsionadas por um conjunto claro e articulado de demandas. Os manifestantes, que se reuniram em Minneapolis e em diversas outras cidades, buscavam não apenas justiça para René, mas também mudanças sistêmicas que abordassem as causas subjacentes da tragédia. A demanda mais imediata e universal dos manifestantes era por uma investigação completa e independente sobre a morte de René Nicole Goode. Eles exigiam que a investigação não fosse conduzida apenas internamente pelo ICE, mas por uma entidade externa e imparcial, como o Departamento de Justiça ou uma comissão civil. O objetivo era garantir transparência, objetividade e credibilidade no processo de apuração dos fatos. Juntamente com isso, vinha a demanda por responsabilização do agente envolvido. Os manifestantes queriam que o agente fosse identificado, acusado formalmente, julgado e, se considerado culpado, punido de acordo com a lei. Para eles, a justiça para René significava que o agente deveria enfrentar as consequências de suas ações. Além da responsabilização individual, os manifestantes articulavam demandas por mudanças significativas nas políticas e práticas do ICE. Eles exigiam o fim das operações agressivas e indiscriminadas do ICE em comunidades, argumentando que essas táticas criam um clima de medo e resultam em tragédias, como a de René. Muitos pediam a desmilitarização do ICE, argumentando que a agência estava operando mais como uma força paramilitar do que como uma agência de aplicação da lei civil. A demanda por reforma do ICE era central, com alguns grupos chegando a pedir a abolição completa da agência, argumentando que ela é inerentemente falha e propensa a abusos. Outra demanda crucial era a proteção dos direitos dos imigrantes e dos cidadãos americanos em operações de imigração. Os manifestantes enfatizavam que as operações do ICE frequentemente violam o devido processo legal, resultam em detenções arbitrárias e desrespeitam os direitos civis. Eles exigiam que o ICE operasse dentro dos limites da lei e que os direitos de todas as pessoas, independentemente de seu status imigratório, fossem respeitados. A morte de René, uma cidadã americana, reforçou a demanda por garantias de que cidadãos não seriam alvo ou vítimas colaterais de operações destinadas a imigrantes. Havia também uma forte demanda por transparência e supervisão das agências federais. Os manifestantes exigiam que o ICE fosse mais transparente em suas operações, que houvesse maior prestação de contas e que mecanismos de supervisão civil fossem implementados para monitorar suas ações. A falta de informações claras e a disparidade entre as versões oficial e das testemunhas alimentaram a desconfiança e a demanda por maior abertura. Finalmente, os manifestantes buscavam o reconhecimento e a memória de René Nicole Goode. Eles queriam que sua vida e sua morte não fossem em vão, mas que servissem como um catalisador para mudanças reais. As vigílias e homenagens eram uma forma de manter viva a memória de René e de garantir que sua história fosse contada, não apenas como uma tragédia individual, mas como um símbolo de uma luta maior por justiça e direitos humanos.
Essas demandas, coletivamente, formaram a espinha dorsal do movimento de protesto, transformando a indignação em um apelo por ação e reforma. Argumentos de quem apoia os manifestantes: justiça, direitos, abuso. Os manifestantes e seus apoiadores baseiam seus argumentos em uma série de princípios que giram em torno da justiça, dos direitos civis e da condenação do que eles percebem como abuso de poder por parte do ICE. Para eles, a morte de Renee Nicole Goode não é um incidente isolado, mas um sintoma de problemas sistêmicos que exigem uma reforma urgente. Um dos argumentos centrais é o uso excessivo e desnecessário da força letal. Os manifestantes questionam veementemente a alegação do ICE de legítima defesa, apontando para os vídeos amadores e os relatos de testemunhas que sugerem que Renee não representava uma ameaça iminente à vida do agente. Eles argumentam que, mesmo que Renee estivesse tentando se afastar, o uso de disparos fatais contra uma cidadã desarmada em um veículo cercado é uma resposta desproporcional e injustificável. Para eles, a vida de Renee poderia ter sido poupada se o agente tivesse usado táticas de contenção menos letais ou se a abordagem inicial tivesse sido menos agressiva. Outro ponto crucial é a política agressiva e desumanizadora do ICE. Os manifestantes criticam a estratégia de crackdown do governo, que eles veem como uma caça a imigrantes que cria um clima de terror em comunidades inteiras. Eles argumentam que essa política, ao priorizar deportações em massa e operações de varredura, inevitavelmente leva a confrontos e tragédias. A morte de Renee, uma cidadã americana, é usada como prova de que essa agressividade não afeta apenas imigrantes, mas também cidadãos, e que a busca por controle de fronteiras está atropelando direitos fundamentais. A questão dos direitos civis e humanos é fundamental. Os manifestantes enfatizam que todas as pessoas, independentemente de seu status imigratório, têm direitos que devem ser respeitados. Eles argumentam que as operações do ICE frequentemente violam o devido processo legal, resultam em detenções arbitrárias e desrespeitam a dignidade humana. No caso de Renee, eles apontam para o direito à vida e o direito de não ser submetido à força letal injustificada. A atuação de Renee como observadora legal é destacada para reforçar a ideia de que ela estava defendendo esses direitos e não infringindo a lei. A falta de responsabilização e transparência por parte do ICE é outro argumento poderoso. Os manifestantes apontam para o histórico de incidentes envolvendo o ICE e outras agências de aplicação da lei, onde agentes raramente são acusados ou condenados por uso excessivo da força. Eles exigem uma investigação independente e transparente para garantir que o agente envolvido na morte de Renee seja responsabilizado e que o ICE seja forçado a prestar contas por suas ações. A desconfiança na capacidade da agência de investigar a si mesma é um tema recorrente. Finalmente, os manifestantes argumentam que a morte de Renee Nicole Goode é parte de um padrão de abuso e violência por parte das agências de aplicação da lei. Eles citam estatísticas sobre mortes em custódia do ICE e outros incidentes de brutalidade policial para ilustrar que o caso de Renee não é um evento isolado, mas sim um sintoma de um problema sistêmico. Para eles, a justiça para Renee não é apenas sobre um agente, mas sobre a necessidade de uma reforma fundamental nas instituições que deveriam proteger, mas que, em vez disso, parecem estar causando danos. Esses argumentos, enraizados em princípios de justiça e direitos, formam a base da indignação e do movimento de protesto. Argumentos de quem apoia a política do ICE: segurança, legítima defesa, lei e ordem. Do outro lado do debate, aqueles que apoiam a política do ICE e as ações do agente envolvido na morte de Renee Nicole Goode baseiam seus argumentos em princípios de segurança nacional, legítima defesa e a importância da lei e da ordem. Para eles, o incidente, embora trágico, foi uma consequência lamentável de uma situação perigosa criada pela própria vítima, e as ações do ICE são essenciais para a proteção do país. Um dos argumentos primários é a segurança nacional e a aplicação das leis de imigração. Defensores do ICE argumentam que a agência
desempenha um papel vital na proteção das fronteiras dos Estados Unidos e na garantia de que as leis de imigração sejam cumpridas. Eles enfatizam que a imigração ilegal representa uma ameaça à segurança nacional, à economia e à integridade do sistema legal do país. As operações do ICE, incluindo as abordagens e detenções, são vistas como medidas necessárias para manter a ordem e proteger os cidadãos americanos de potenciais ameaças. A alegação de legítima defesa por parte do agente é um ponto central na defesa da política do ICE. Segundo essa perspectiva, o agente estava em uma situação de alto risco, onde sua vida e a vida de outros poderiam estar em perigo. A versão oficial do ICE afirma que Renee Nicole Good tentou fugir e manobrar seu veículo de forma a ameaçar o agente. Nesse cenário, o uso de força letal é justificado como uma resposta proporcional e necessária para neutralizar uma ameaça iminente. Os defensores argumentam que os agentes são treinados para tomar decisões em frações de segundo, em situações de vida ou morte, e que a perspectiva de um agente no terreno é fundamental para avaliar a legitimidade de suas ações. A importância da lei e da ordem é outro pilar dos argumentos. Aqueles que apoiam o ICE enfatizam que todos os indivíduos, independentemente de seu status, devem obedecer às instruções dos agentes da lei. Eles argumentam que a resistência à prisão ou a tentativa de fuga, especialmente em um veículo, cria uma situação perigosa que pode ter consequências trágicas. Para eles, a morte de Renee, embora lamentável, foi uma consequência direta de sua própria conduta de não cooperar com as autoridades e de colocar a vida de um agente em risco. Além disso, os defensores do ICE apontam para o treinamento e os protocolos da agência. Eles afirmam que os agentes são rigorosamente treinados para usar a força de forma escalonada e que a força letal é sempre o último recurso. A investigação interna em andamento é vista como um processo justo para determinar se o agente seguiu os protocolos e se suas ações foram justificadas. A confiança na capacidade da agência de investigar a si mesma e de aplicar a justiça é um componente-chave dessa perspectiva. Finalmente, há o argumento de que os agentes do ICE estão sob constante ameaça e que precisam de apoio para realizar seu trabalho. Eles argumentam que a demonização da agência e de seus agentes mina a moral e dificulta a aplicação das leis. Para eles, as manifestações e as críticas excessivas ignoram os perigos enfrentados pelos agentes e a importância de seu trabalho na proteção do país. Esses argumentos, portanto, buscam enquadrar as ações do ICE como necessárias e justificadas, mesmo diante de uma tragédia como a morte de Renee Nicole Good. Investigação em andamento. A morte de Renee Nicole Good desencadeou uma série de investigações que são cruciais para determinar a verdade dos fatos e a responsabilização dos envolvidos. A forma como essas investigações são conduzidas e suas conclusões terão um impacto profundo na percepção pública de justiça ou abuso neste caso. Imediatamente após o incidente, o Immigration and Customs Enforcement, ICE, anunciou que uma investigação interna foi iniciada. Este é um procedimento padrão em casos de uso de força letal envolvendo agentes federais. A investigação interna do ICE visa determinar se o agente envolvido seguiu os protocolos da agência, se o uso da força foi justificado e se houve alguma violação das políticas internas. O agente envolvido foi afastado de suas funções, uma medida comum enquanto a investigação está em curso. Paralelamente à investigação interna do ICE, as autoridades locais de Minneapolis e do estado de Minnesota também iniciaram suas próprias investigações. O Departamento de Polícia de Minneapolis e a Procuradoria do Condado, por exemplo, estão conduzindo uma apuração independente para determinar se houve algum crime cometido e se o agente deve ser acusado. Essa investigação externa é vista como fundamental pelos manifestantes e pela família de Renee, que expressaram desconfiança na capacidade do ICE de investigar a si mesmo de forma imparcial. As investigações estão focadas em diversos aspectos do incidente. Análise de evidências físicas. Isso inclui a coleta de cápsulas de bala,
a análise do veículo de Renee Nicole Good, a reconstrução da cena do crime e a análise forense de qualquer outra evidência encontrada no local. Depoimentos de testemunhas. Os investigadores estão entrevistando o agente envolvido, outros agentes do ICE presentes na cena e todas as testemunhas civis que presenciaram o incidente. A comparação entre os diferentes relatos é crucial. Análise de vídeos. Os vídeos amadores gravados por testemunhas estão sendo analisados quadro a quadro para tentar reconstruir a sequência exata dos eventos. A qualidade e a perspectiva desses vídeos são fatores importantes na sua interpretação. Registros de comunicação. As comunicações de rádio e outros registros entre os agentes do ICE antes e durante a operação estão sendo revisados para entender o planejamento e a execução da abordagem. Histórico do agente. O histórico de treinamento, conduta e uso de força do agente envolvido também pode ser examinado para identificar padrões ou problemas anteriores. A transparência da investigação é uma demanda central dos manifestantes. Eles exigem que as informações sejam divulgadas ao público de forma clara e oportuna e que o processo não seja obscurecido por segredos ou atrasos. A pressão pública é significativa para que a investigação seja completa, imparcial e que leve a conclusões justas. As questões que a investigação busca responder são complexas. O agente estava em perigo iminente que justificasse o uso de força letal? Renee Nicole Good tentou realmente atropelar o agente? Houve avisos verbais antes dos disparos? O agente seguiu todos os protocolos de uso de força? A operação do ICE foi conduzida de forma apropriada? As conclusões dessas investigações terão implicações de longo alcance, não apenas para o agente envolvido e para a família de Renee, mas também para a política de imigração. As operações do ICE e o debate sobre justiça e direitos civis nos Estados Unidos. A busca pela verdade, neste caso, é um processo complexo e multifacetado, que exige rigor e imparcialidade de todas as partes envolvidas. Impacto político. A morte de Renee Nicole Good e as subsequentes manifestações tiveram um impacto político significativo nos Estados Unidos, reverberando em diferentes níveis de governo e intensificando o debate sobre políticas de imigração, uso da força e direitos civis. O incidente se tornou um ponto de polarização, com diferentes facções políticas usando-o para reforçar suas próprias agendas. No nível federal, o incidente colocou o governo sob intenso escrutínio. A política de crackdown na imigração, que já era controversa, foi ainda mais criticada por oponentes políticos e defensores dos direitos humanos. A morte de uma cidadã americana por um agente federal durante uma operação de imigração forçou o governo a defender suas táticas e a justificar a agressividade de suas operações. O presidente e seus aliados defenderam a necessidade de manter a lei e a ordem e de proteger as fronteiras, enquanto a oposição usou o caso para atacar a administração por sua abordagem que consideram desumana e perigosa. No Congresso, o incidente reacendeu os apelos por uma reforma abrangente da imigração. Membros do Partido Democrata e alguns republicanos moderados pediram audiências, investigações e legislação para reformar o ICE e limitar o uso da força por agentes federais. Eles argumentaram que a morte de Renee Nicole Good era uma prova de que as políticas atuais são falhas e que é necessário um novo caminho que equilibre segurança com direitos humanos. Por outro lado, membros mais conservadores do Congresso defenderam o ICE, argumentando que a agência está apenas cumprindo seu mandato e que qualquer tentativa de enfraquecê-la colocaria o país em risco. No nível estadual e municipal, o impacto político foi igualmente pronunciado. Prefeitos e governadores de estados com grandes populações imigrantes, como Minnesota, expressaram sua preocupação e, em alguns casos, sua indignação com as operações do ICE. Muitos líderes locais criticaram a falta de coordenação do ICE com as autoridades locais e a forma como as operações federais estavam desestabilizando suas comunidades. Alguns prefeitos e conselhos municipais consideraram a implementação de políticas de cidade-santuário ou outras medidas para proteger seus residentes de operações federais agressivas,
o que gerou conflitos com o governo federal. A morte de Renee Nicole Goode também teve um impacto na corrida eleitoral. Em um ano eleitoral, o incidente se tornou um tópico de campanha, com candidatos de ambos os partidos usando-o para mobilizar suas bases. Candidatos democratas usaram o caso para criticar a política de imigração do governo e para prometer reformas, enquanto candidatos republicanos defenderam a necessidade de uma aplicação rigorosa da lei e da ordem. O incidente, portanto, não apenas influenciou o debate político, mas também se tornou um fator na forma como os eleitores percebem os partidos e os candidatos. Além disso, o incidente gerou um debate sobre a responsabilidade e a prestação de contas das agências federais. A questão de quem supervisiona o ICE e como os agentes são responsabilizados por suas ações tornou-se um ponto central de discussão política. A pressão pública por transparência e justiça forçou os políticos a se posicionarem sobre essas questões, o que teve um impacto na forma como eles são percebidos por seus eleitores. Em suma, a morte de Renee Nicole Goode não foi apenas uma tragédia humana, mas também um evento com profundas ramificações políticas, que intensificou divisões e forçou um reexame de políticas e prioridades nacionais. Impacto social. Além das repercussões políticas e legais, a morte de Renee Nicole Goode e as manifestações subsequentes tiveram um impacto social profundo e multifacetado nos Estados Unidos. O incidente tocou em nervos sensíveis da sociedade americana, expondo divisões existentes e catalisando novas formas de mobilização e conscientização. Um dos impactos sociais mais imediatos foi o medo e a desconfiança generalizados nas comunidades, especialmente entre as populações imigrantes e minoritárias. A morte de uma cidadã americana por um agente do ICE, em meio a uma operação de imigração, enviou uma mensagem assustadora de que ninguém está realmente seguro das táticas agressivas da agência. Isso levou a um aumento da desconfiança em relação às autoridades, não apenas ao ICE, mas também à polícia local, que muitas vezes é vista como colaboradora das agências federais. O medo de ser abordado, detido ou deportado se intensificou, levando muitas famílias a viverem em constante apreensão. O incidente também exacerbou as divisões sociais e raciais nos Estados Unidos. Para muitos, a morte de Renee Nicole Goode, uma mulher negra, por um agente federal, foi mais um exemplo da violência sistêmica e do racismo que afetam as comunidades minoritárias. O caso se conectou a movimentos maiores por justiça racial, como o Black Lives Matter, e reforçou a percepção de que certas vidas são menos valorizadas pelas instituições de poder. Isso levou a um aumento da polarização entre diferentes grupos sociais, com debates acalorados sobre raça, imigração e justiça. Por outro lado, a tragédia também catalisou um aumento do ativismo e da mobilização social. A morte de Renee Nicole Goode inspirou milhares de pessoas a sair às ruas, a organizar protestos, a participar de vigílias e a se engajar em formas de ativismo. Organizações de direitos civis e grupos de defesa dos imigrantes viram um aumento no número de voluntários e doações, à medida que mais pessoas se sentiam compelidas a agir. O incidente serviu como um chamado à ação para muitos que antes eram apáticos, transformando a indignação em um desejo de mudança. O impacto social também se manifestou na saúde mental e emocional das comunidades afetadas. O trauma de testemunhar ou ser afetado por operações agressivas do ICE, juntamente com a dor da perda de Renee, teve um custo emocional significativo. Famílias foram desintegradas, crianças foram separadas de seus pais e comunidades inteiras viveram sob um estresse constante. A necessidade de apoio psicológico e de recursos para lidar com o trauma se tornou uma demanda urgente. Além disso, a morte de Renee Nicole Goode gerou um debate mais amplo sobre a identidade americana e os valores do país. A questão de como os Estados Unidos devem tratar seus imigrantes, como devem proteger os direitos de seus cidadãos e qual é o papel das agências de aplicação da lei na sociedade, tornou-se um ponto central de discussão. O incidente forçou uma reflexão sobre os ideais de liberdade e justiça que o país professa, e se esses ideais estão sendo realmente vividos na prática.
Em suma, o impacto social da morte de Renee Nicole Goode foi profundo e duradouro, moldando a forma como as comunidades se veem, como interagem com as autoridades e como lutam por um futuro mais justo. Comparação com outros casos. A morte de Renee Nicole Goode, embora única em suas circunstâncias, não pode ser vista isoladamente. Ela se insere em um contexto mais amplo de incidentes envolvendo o uso de força letal por agentes da lei nos Estados Unidos, e a comparação com outros casos pode ajudar a iluminar padrões, desafios e a busca por justiça. Um dos paralelos mais imediatos e frequentemente citados é com as mortes de George Floyd e Breonna Taylor em 2020, que catalisaram o movimento Black Lives Matter. Embora esses casos envolvessem a polícia local e não o ICE, as semelhanças residem na morte de indivíduos negros por agentes da lei, no uso questionável da força e nas subsequentes manifestações em massa, exigindo justiça e responsabilização. A morte de Renee, uma mulher negra, por um agente federal, reforça a percepção de que as comunidades negras são desproporcionalmente afetadas pela violência policial e pela agressividade das agências de aplicação da lei. A indignação e as demandas por reforma ecoam as que foram vistas nos casos de Floyd e Taylor. Outra comparação relevante é com o aumento das mortes em custódia do ICE. Em 2025, o número de mortes em custódia do ICE atingiu um recorde, com 32 pessoas falecendo sob a custódia da agência. Embora a maioria dessas mortes não tenha sido por uso de força letal, mas por problemas de saúde ou suicídio, elas apontam para uma falha sistêmica na proteção da vida e da dignidade dos indivíduos sob a responsabilidade do ICE. A morte de Renee, a primeira de 2026, adiciona-se a essa estatística preocupante e reforça a crítica de que o ICE tem um histórico de negligência e abuso. O caso de Renee também pode ser comparado a outros incidentes onde cidadãos americanos foram vítimas colaterais de operações destinadas a imigrantes. Houve relatos de cidadãos americanos sendo detidos por engano, interrogados agressivamente ou tendo seus direitos violados durante operações do ICE. A morte de Renee, uma cidadã americana, eleva essa preocupação a um novo patamar, mostrando que as consequências das operações do ICE podem ser fatais para qualquer um, independentemente de seu status imigratório. No entanto, existem diferenças importantes que tornam o caso de Renee Nicole Goode particularmente complexo. Ao contrário de muitos casos de brutalidade policial, onde a vítima pode ter um histórico criminal ou estar envolvida em atividades ilegais, Renee era uma poetisa premiada, mãe e observadora legal, sem antecedentes criminais conhecidos. Sua atuação como observadora legal, monitorando as ações da polícia, adiciona uma camada de ironia e tragédia à sua morte. Além disso, o fato de ela ter sido morta por um agente federal e não por um policial local levanta questões sobre a jurisdição, a supervisão e a responsabilização em um nível diferente. A comparação com outros casos serve para contextualizar a morte de Renee Nicole Goode dentro de um padrão mais amplo de violência e abuso por parte das agências de aplicação da lei. Ela destaca a necessidade de uma análise sistêmica que vá além do incidente individual e aborde as políticas, as práticas e a cultura institucional que podem levar a tais tragédias. A busca por justiça para Renee, portanto, se conecta a uma luta maior por direitos civis e responsabilização em todo o país. Chegamos a um ponto crucial deste vídeo, onde a sua voz se torna essencial. A morte de Renee Nicole Goode é um evento complexo, com múltiplas camadas e perspectivas. Não há respostas fáceis, e é por isso que o debate é tão importante. Eu quero que você use a seção de comentários abaixo para compartilhar suas opiniões, suas dúvidas e suas reflexões. Vamos construir um diálogo respeitoso e construtivo. Aqui estão 20 perguntas provocadoras para iniciar e guiar a sua participação nos comentários. 1. Você acredita que o uso de força letal pelo agente do ICE foi justificado neste caso com base nas informações apresentadas? Por quê? 2. A versão do ICE sobre legítima defesa é convincente para você.
considerando os relatos de testemunhas e os vídeos amadores? 3. Qual o papel da identidade de Renée Nicole Goode como cidadã americana e observadora legal na sua percepção deste incidente? 4. As operações agressivas do ICE, mesmo que destinadas a imigrantes ilegais, justificam o risco de vidas de cidadãos americanos? 5. Você acha que a política de crackdown na imigração do governo contribuiu para a escalada de tensão que levou à morte de Renée? Cenários futuros possíveis. A morte de Renée Nicole Goode e as investigações em andamento abrem caminho para diversos cenários futuros, cada um com suas próprias implicações para a justiça, a política e a sociedade americana. A forma como este caso se desenrolar poderá estabelecer precedentes importantes e moldar o futuro das relações entre as agências de aplicação da lei e as comunidades. Cenário 1. Acusação e julgamento do agente. Neste cenário, a investigação, seja ela interna ou externa, conclui que o agente do ICE usou força letal de forma injustificada e que há evidências suficientes para uma acusação criminal. O agente seria formalmente acusado e enfrentaria um julgamento. Implicações. Uma condenação poderia ser vista como uma vitória para os manifestantes e um passo em direção à responsabilização. Poderia restaurar parte da confiança pública nas instituições de justiça e enviar uma mensagem de que agentes da lei não estão acima da lei. No entanto, uma absolvição poderia reacender as manifestações e aprofundar a desconfiança. Cenário 2. Absolvição ou nenhuma acusação. Neste cenário, a investigação conclui que o agente agiu em legítima defesa ou que não há provas suficientes para uma acusação criminal. O agente seria absolvido ou nenhuma acusação seria formalizada. Implicações. Isso provavelmente provocaria uma nova onda de indignação e protestos, com os manifestantes alegando que o sistema de justiça falhou em responsabilizar o agente. A desconfiança no ICE e no sistema legal se aprofundaria, e a polarização social aumentaria. Poderia levar a um endurecimento das posições de ambos os lados do debate. Cenário 3. Acordo e reforma de políticas. Neste cenário, a pressão pública e política leva a um acordo entre a família de Renée Nicole Goode e o governo que pode incluir uma indenização financeira. Além disso, o incidente catalisa uma reforma significativa nas políticas e práticas do ICE, como a revisão dos protocolos de uso de força, a implementação de maior supervisão civil e a desmilitarização da agência. Implicações. Isso poderia ser visto como um passo positivo em direção à mudança sistêmica, abordando as causas subjacentes da tragédia. Poderia ajudar a reconstruir a confiança entre as comunidades e as agências de aplicação da lei, e estabelecer um novo padrão para a forma como as operações de imigração são conduzidas. Cenário 4. Impasse e continuidade da tensão. Neste cenário, a investigação se arrasta, as conclusões são inconclusivas ou não satisfazem nenhuma das partes, e não há mudanças significativas nas políticas do ICE. A situação permanece em um impasse, com a tensão social e política persistindo. Implicações. Isso poderia levar a um esgotamento do movimento de protesto, mas a raiva e a desconfiança permaneceriam latentes, prontas para explodir em futuros incidentes. A polarização se manteria, e a questão da justiça para Renée Nicole Goode continuaria sem uma resolução satisfatória para muitos. Cenário 5. Mais mortes e crise social. Neste cenário mais sombrio, as operações agressivas do ICE continuam sem reformas, levando a mais incidentes de uso de força letal e mais mortes. Isso desencadeia uma crise social ainda maior, com protestos mais violentos, confrontos mais frequentes e uma ruptura ainda maior entre as comunidades e as agências de aplicação da lei. Implicações. Este seria o cenário de maior instabilidade, com o potencial de desestabilizar ainda mais a sociedade americana e aprofundar as divisões existentes. A busca por justiça se tornaria mais urgente e, possivelmente, mais radical. A trajetória que este caso tomará dependerá de múltiplos fatores, incluindo os resultados das investigações, a pressão pública, as decisões políticas
e a forma como a sociedade americana escolhe lidar com as complexas questões de imigração, segurança e direitos civis. A morte de Renee Nicole Goode é um divisor de águas que exige uma reflexão cuidadosa sobre o futuro que os Estados Unidos desejam construir. A morte de Renee Nicole Goode transcende a esfera de um simples incidente policial. Ela nos convida a uma reflexão profunda sobre os valores que sustentam uma sociedade, os limites do poder estatal e a constante busca por justiça em um mundo complexo. Este evento, carregado de dor e controvérsia, nos força a confrontar questões fundamentais que raramente têm respostas fáceis. Primeiramente, somos confrontados com a questão da dignidade humana e do valor da vida. A vida de Renee Nicole Goode, uma mãe, poetisa e cidadã, foi interrompida abruptamente. Independentemente das circunstâncias que levaram à sua morte, a perda de uma vida humana é uma tragédia que exige nossa empatia e nossa consideração. Como sociedade, qual é o nosso compromisso em proteger a vida de todos os indivíduos e como esse compromisso se manifesta nas ações de nossas agências de aplicação da lei? Em segundo lugar, o incidente nos leva a refletir sobre o equilíbrio entre segurança e liberdade. As agências como o ICE são encarregadas de manter a segurança nacional e fazer cumprir as leis. No entanto, onde traçamos a linha entre a busca por segurança e a proteção das liberdades civis? Quando as táticas de aplicação da lei se tornam tão agressivas que colocam em risco a vida de cidadãos inocentes, estamos realmente mais seguros? Ou estamos sacrificando princípios fundamentais em nome de uma segurança que pode ser ilusória? A questão da responsabilidade e da prestação de contas é central. Em uma sociedade democrática, as agências governamentais e seus agentes devem ser responsáveis por suas ações. A desconfiança pública surge quando há uma percepção de que a justiça não está sendo aplicada de forma igualitária, ou que aqueles no poder estão acima da lei. A morte de Renee Nicole Goode nos desafia a perguntar: como garantimos que as agências de aplicação da lei sejam transparentes, que suas ações sejam justificadas e que os indivíduos sejam responsabilizados por seus erros? Além disso, o caso de Renee Nicole Goode nos convida a uma reflexão sobre a polarização e a empatia. O debate em torno de sua morte é profundamente polarizado, com diferentes grupos defendendo posições opostas com paixão. No entanto, para avançar, é essencial que busquemos a empatia, a capacidade de tentar entender as perspectivas dos outros, mesmo que não concordemos com elas. Podemos discordar sobre políticas, mas podemos nos unir na busca por uma sociedade mais justa e humana. Finalmente, este incidente é um lembrete de que a justiça é um processo contínuo, não um destino. A busca por justiça para Renee Nicole Goode não é apenas sobre um veredito em um tribunal. É sobre a luta por mudanças sistêmicas, por uma sociedade onde tais tragédias sejam menos prováveis de acontecer. É sobre a capacidade de aprender com nossos erros, de reformar nossas instituições e de reafirmar nosso compromisso com os ideais de igualdade e dignidade para todos. A morte de Renee Nicole Goode é um espelho que reflete as tensões e os desafios de nossa época. Ao olharmos para este espelho, somos convidados a não apenas observar, mas a refletir, a questionar e, acima de tudo, a buscar um caminho para um futuro onde a justiça prevaleça sobre o abuso. Chegamos ao final desta análise profunda e, espero, esclarecedora sobre a morte de Renee Nicole Goode. Este é um tema que exige não apenas nossa atenção, mas também nossa participação ativa na busca por respostas e por um futuro mais justo. Se você chegou até aqui, é porque você valoriza a informação de qualidade e o debate construtivo. E para que este trabalho continue e alcance ainda mais pessoas, eu preciso, mais uma vez, do seu apoio incondicional. Não saia deste vídeo sem deixar seu like. Seu like é a sua voz, é o seu voto de confiança neste conteúdo. É o que mostra ao algoritmo do YouTube que este vídeo é relevante e precisa ser visto por todos. Clique no like agora. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal imediatamente. Não perca nenhuma de nossas análises. Somos uma comunidade que busca a verdade e o debate respeitoso.
clique no botão de inscrever-se agora mesmo. E para garantir que você seja o primeiro a receber nossos vídeos, ative o sino de notificações. É crucial que você não perca nenhum detalhe. Mas o mais importante de tudo, deixe seu comentário abaixo. Eu quero saber a sua opinião sobre a morte de Renee Nicole Good. Qual a sua perspectiva? Quais são as suas perguntas? Quais são as suas reflexões? O debate nos comentários é o coração deste canal. Compartilhe suas ideias agora. E se você conhece alguém que precisa entender este assunto, alguém que se importa com justiça e direitos civis, compartilhe este vídeo agora. Mande para seus amigos, familiares, grupos. A informação precisa circular para que possamos construir um entendimento coletivo. Compartilhe, compartilhe, compartilhe. Sua participação é a força motriz deste canal. Juntos, podemos transformar a informação em conhecimento e o debate em ação. Muito obrigado por sua atenção e por sua valiosa contribuição. Até o próximo vídeo.